Esta llamada se está grabando. Se están tomando notas de esta llamada. Tô ouvindo. Som. E agora? Ok. Como você está, Rosana? Bem. Estamos firmes em Cristo, porque por nós não teríamos condições, mas o Senhor é o nosso refrigério, é o nosso tabernáculo de dia e de noite. Em lugares de lutas, Ele é o refrigério. Nós precisamos aprender para os tempos, né? Mas sabe que, mientras que a Cláudia orava, duas palavras começaram a queimar no meu espírito e eu queria compartilhar com vocês, que vocês estivessem orando. A primeira, o Espírito me ministrava que o Senhor está buscando parteiras, aquelas parteiras hebreias, aquelas que, contra todas as sentenças de Herodes, essas mulheres preservaram crianças e elas faziam os partos, né? E vocês estejam orando para o Uruguai. Nós estamos atravessando um momento muito delicado no mundo espiritual, esses últimos dias, e todos os dias tem havido um suicídio, e aonde tem crianças, aonde tem sido bebês, mães que têm se jogado com bebê, jovens têm se jogado do sistema de preservação das crianças, se fugaram de Nau, essa criança de 14 anos se tirou a vida. Gente, vamos clamar um espírito de morte sobre o Uruguai, e eu entendo que o inimigo está furioso, porque há uma igreja que está se posicionando no mundo espiritual, então, uma das gerações que estão mais debilitadas é as crianças e mulheres. Muitas mulheres estão sendo assassinadas, todos os dias estão morrendo. Nós tivemos uma morte aqui sábado, um jovem de 28 anos foi assassinado, e vamos levantar um clamor para que o Senhor nos dê sabedoria, porque nós precisamos entrar, e quando há espírito de depressão, é um espírito que paralisa. Eu vou contar brevemente para vocês. A minha mãe é uma idosa e ela estava super bem. Aí nós tivemos uma visita de um familiar que ela está depressiva, e a minha mãe não chegou a estar 3 horas com ela. E quando eu cheguei em casa, a minha mãe mal podia caminhar, minha mãe estava com confusão mental. E eu chamei médico rapidamente, ela foi medicada, agora ela está bem. Mas quando passou o susto, eu comecei a orar e reclamou uma palavra que o Senhor tinha liberado na vida dela, que o Senhor tinha, a sua velhice estava na mão do Senhor, e que os dias delas estavam no Senhor. Então, eu comecei a reclamar essa palavra do Senhor. E sabe que foi na hora que eu entendi que eu precisava repreender o espírito de paralisia. A depressão, ela te paralisa. Eu sei porque eu tive depressão e síndrome de pânico. E é um espírito de morte e de paralisia. Então, eu comecei a repreender isso, sabe? Eu comecei a repreender. Então, nós precisamos, me ajudem em oração. Eu sei que todas vocês são mulheres de oração, mulheres que estão entendendo o coração do Senhor, que nós estamos orando não por aquilo que nós queremos ou é beneficiário para nós, mas nós estamos orando por uma causa que se chama Cristo, que se chama o reino do Senhor. Então, ore para o Uruguai, ore sobre palavras claras que eu sei que o Senhor vai dar para vocês. Ele vai nos ensinar muito nesse tempo o que é combate no mundo espiritual. O Senhor precisa forjar em nós um espírito de Daniel, homens que entendem os tempos e as estações que estamos vivendo. Assim que você esteja nos ajudando em oração. O Uruguai é uma chave profética para o cumprimento da palavra do Senhor, e eu creio que o Senhor, ele está às portas e o inimigo sabe disso. O Uruguai tem sido muito afetado, gente, muito mesmo.
O governo que nós temos é o mesmo de vocês, do Brasil, mas por nós ser um país pequeno, temos dois continentes e ninguém pode tocar e ninguém vai alterar o curso daquilo que o Senhor determinou. Mas nós sabemos também que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, né? Mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Assim que você esteja nos ajudando em oração. Amém. E aí, Ida, como é que você está ainda, né? Flórida. Esquece uma Flórida. Florianópolis. Graça e paz, manas. Bênção, graças a Deus. Combate, como sempre, né? Sempre na oração. Estamos em guerra todos os dias. Agora eu estava falando, fui lá no quarto, pedi para o marido orar por mim, porque acelerei tudo hoje para poder entrar na sala. Saio do chuveiro, me coço as pernas, era uma sensação horrível, que eu não sabia o que era, como se eu estivesse presa. E como sabe quando você recebe uma notícia ruim, parece que dá uma sensação esquisita, foi o que aconteceu comigo. Aí eu tive que ir lá no meu quarto, pedir para meu marido orar por mim para eu poder entrar na sala. Impressionante. Então a gente vê a guerra de a gente conseguir estar aqui para aprender sobre o profético. Porque eu acredito que tudo que o diabo quer é calar o profético. E tu não aprendendo e não sabendo um pouco mais, tu não tá tão, né, tu não fica limitada para fazer as coisas que tem que fazer. E aqui na sala a gente está aprendendo todos os dias. E eu sei que é uma guerra entre o natural e o espiritual para que a gente não esteja aqui com vocês. Eu notei isso hoje, né? Mas Ana, eu vejo um anjo atrás de você, e ele está com bálsamo na sua cabeça. Como? Eu vejo um anjo atrás de você, e ele está com está derramando um bálsamo sobre a sua cabeça. Não. Eu não entendi isso. Não está saindo meu áudio? Tá com eco. Por que meu áudio está... Acho que tem muito microfone. E agora, como é que ficou? Agora deu. Tinha muito microfone ligado. Paz, querida. Rosana, eu vejo um anjo atrás de você com um bálsamo. Ele está derramando um bálsamo sobre a sua vida. E eu vejo você sendo coberta com um manto amarelo. E o manto amarelo, ele representa a glória, a presença de Deus, o Espírito Santo. E ele te envolve nesse manto. E ele te fala que ele tira de você todo fardo, todo cansaço. Ele tira de sobre você toda a preocupação e ele lança sobre ti o amor e a graça dele e a cura. Que você não tema, que você não pare, que você não se cale, que você não desista, porque você está sendo revestida cada dia mais pelo poder do Espírito Santo de Deus. Tá? Então, eu te vejo nesse manto dobrado do Espírito e te vejo sendo derramado esse cálice, é um líquido, parece um óleo, e Deus tem te fortalecido, ainda que você diga que a tua carne está fraca, que as tuas emoções estão abaladas, mas o teu espírito, ele está muito forte, ele está muito vivo e fortalecido no Senhor. Aleluia, Jesus. Abasturiamana, abasturiamana. E cantorilabasturiamana. Miriam, como você anda, querida? Eu vou desligar meu áudio para não ficar o eco. Miriam, liga o áudio.
Agora sim! Na bênção, feliz por poder estar junto com vocês. Maravilhada com o Senhor Jesus, com o que Ele está fazendo nesse tempo. Glória a Deus por tudo. Glória a Deus pela tua vida, Ana, pela vida de cada uma. Aqui na expectativa do ensinamento dessa noite. Agora eu não te escuto. Amém, glória a Deus. Gislane, querida, como é que você está? Tem a Gislane, está a Juliana Gomes, a nossa Amélia querida está aí também, abençoada. Tudo A certo, Gislane graças a Deus. está com cara de menina sapeca. Menina que É que eu aprontou estou e muito saiu feliz, correndo. Glória a estou Deus. muito feliz. Graças a Amém. Deus, está tudo se encaminhando direitinho como Deus quer. Amém. Nas lutas, nas batalhas, a gente vai vencendo uma a uma. Glória a Deus. Amém. Amém. Um testemunho, Ana, que quando o profeta Moisés, né, ele profetizou sobre a nossa vida, sobre o nosso negócio, tudo aconteceu como ele profetizou. Glória a Deus. Não tem palavras, é loucura, mas só que realmente está no espírito, sabe que loucura e loucura boa mesmo, mas tudo aconteceu. Glória a Deus, aleluia. Amém. Terça-feira nós não podemos se ajuntar na sala, né? Mas eu creio que você estava em um momento de oração. Eu estava em viagem, eu queria ter muito parado na casa da Cláudia, estava tudo certinho. Aí, quando é no domingo à noite, aí tinha duas pastoras, uma de Belo Horizonte, uma de São Paulo, que tinham ido para lá, para Pelotas, e elas foram de ônibus. E aí, na volta, elas falaram assim: ai, vocês dois estão sozinhos, não quer dar essa carona para gente? A gente, né, a gente tinha combinado já, o Moisés estava tudo certinho, a gente ia parar na casa da Cláudia, ia pousar lá. E aí eu disse, nossa, e agora, né? Aí eu falei, não, a gente tem vaga, assim, só estavam nós dois no carro. E aí nós viemos e tínhamos que parar em Barra Velha, paramos em Barra Velha, passamos a noite em Barra Velha. Primeiro hotel que a gente viu, a gente parou, porque a gente não aguentava mais, né, a viagem cansativa. E aí... Não te ouvi. É. Aí nós ficamos lá, né, ela é uma delas é uma profeta de BH, qualquer dia eu ponho ela na nossa reunião para trazer uma palavra. Pensa numa mulher que, gente, deixa eu contar um pouco também da minha experiência, foi tremendo, né? Porque nós fomos para uma escola de profetas chamada Submergidos. E mediante o que nós recebemos, né? Recebemos a oferta para ir, como eu falei e tal. E aí, quando chegou lá, né, eu falei, eu tô aqui, eu quero receber, eu quero mergulhar, eu quero submergir no Espírito e tal, e tal. E aí, foi quinta e sexta, aí sábado à tarde, se eu não me engano, sim, sábado à tarde, cheguei lá, e aí eu sabia que o Moisés ia trabalhar na escola, né, mas eu estava indo, assim, para receber. E aí eu falei assim, nossa, vou receber tudo. Aí chegou lá, aí o nosso apóstolo chamou todos os profetas na sala lá, uma sala lá em cima, só de profeta. Aí veio o rapaz e falou assim, um irmão, Ana, para te subir também. Eu falei, não, deixa eu aqui quieta, eu quero muito receber. Eu não vim para trabalhar, vim para receber. Ele disse, não, mas você foi chamada. Gente, aí olha só como é uma viagem. E daí eles me deram 8 números de pessoas que eu nunca vi na minha vida, e Deus ia me dar palavras para cada número. Eu disse, Deus, me ajuda! Eu disse, Deus deve estar me levando em outro nível. E 8 números, assim, eu falei... Aí eu abria, né, e eu falava, meu Deus, o que eu tenho que dizer para essa pessoa? Não conheço, não sei quem é, nunca vi. Que a gente apertava e já entrava no WhatsApp, né, para a gente falar com a pessoa. E eu falei, como assim, Jesus? Aí tá, né? E assim, é um momento muito forte da escola. Existem vários momentos, mas esse para mim é bem forte, né? E aí eu vi, nas outras escolas que eu participei, eu vi os outros fazendo, né? Mas nessa eu já fui entrando. E aí teve aí eu fui, né? Orei o Senhor, comecei a falar em línguas e orei.
Aí teve um senhor que eu abri a foto dele, vi ele e a mulher dele. E o Moisés, ele me ensina assim no profético. Deus sempre vai te dar uma palavra ou uma visão acerca das coisas. Então, se ele te deu uma palavra, começa a falar em cima daquela palavra. E se ele te deu uma visão, a mesma coisa que vai desenrolar o rolo. E eu vi aquele casal, e aí o senhor falou assim, família. Aí eu mandei um áudio, porque a gente tinha que mandar um áudio para a pessoa, estamos aqui, do Submergido e tal, porque eram os inscritos, né, que não puderam ir. Aí eu falei assim, ó, Deus está me mostrando sobre a sua família, Deus me mostra a sua... Aí Deus vai mostrando, Deus mostrou a sua família restaurada, Deus me mostra você trabalhando com casais, e você e sua esposa passaram por um processo grande, mas hoje vocês são levantados para trabalhar com casais, vocês vão restaurar a família, fui entregando. E tá, entreguei às 8, né? Quando é depois, as pessoas começam a te retornar, né? Dizendo, olha, Deus falou, é verdade, tal e tal. E esse senhor mandou para mim foi muito marcante para mim, que ele mandou assim, você foi muito precisa naquilo que o Senhor fez, está falando através da sua vida. Aí ele mandou uma foto, eu abri, é a foto do livro dele para casais. Ele trabalha com casais, e agora Deus deu o livro para ele, eles estavam indo para o Nordeste para ministrar sobre casais. Eu falei, Deus, então assim, uma experiência que eu tive lá, muito, muito poderosa, né? E aí eu disse, vou ter que botar na sala para as meninas também, né? Vamos colocar aqui, né? Esse submergido vai entrar aqui na nossa escola. E aí a gente vamos fazer vamos fazer no final aí uma troca de nomes. E aí, tipo um sorteio, Cláudia. Como se pode fazer isso, um sorteio aqui de nome? É o nome que pegar, Deus vai falar contigo. Aí a gente vai cantar. Aquele negócio que se faz sempre no final do ano, como é que é? O amigo Amigo secreto. Eu disse, eu vou levar isso para a escola, a gente troca lá os nomes, aí o senhor te deu, pá! Eu mando te entregar isso. Vamos ativar, né? Aqui a gente precisa, essa ativação, a gente precisa aprender. Para mim, assim, Deus me mostra as coisas assim, mas nessa de 8 números, 8 pessoas que você nunca viu na sua vida, e você ter que mandar uma mensagem para o pessoal, o Senhor me mostra isso. Todos que eu mandei, acho que teve só um que não me respondeu, né? Mas também até era uma mensagem um pouco bem, eu tive uma visão, eu vi um carro capotando, mas eu vi a pessoa saindo do carro andando. Então eu falei para ele, eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor está te dando um livramento e tal, mas esse livramento vai ser para ativar, para você fazer a vontade do Senhor que você não tem feito. Era um baque, né? Então, esse nem me respondeu. Esse daí eu disse, eita, esse daí não vai querer falar comigo. Mas vamos fazer isso, né? Vamos fazer um sorteio, o nome que sair, nós vamos orar para a gente fazer essa dinâmica, porque isso vai destravando, né? E aí, quando foi no domingo, e eu pensei que estava tudo ok, foram muitas pessoas inscritas fora do Brasil, tinha Itália, Europa, África, tinha Estados Unidos e tal. E aí, no domingo, a gente pegou 5 nomes de pessoas que não puderam estar lá também, e foi ao vivo, porque foi uma escola toda ao vivo, né, dentro da plataforma da igreja. E a gente tinha que, ao vivo, falar o nome da pessoa e dizer o que Deus estava falando também. Eu falei, gente, essa escola, ela me deixou muito ativada, muito ativada. Meu Deus do céu, fiquei com medo. Se eu não vou mais para esse negócio, não. Isso não é de Deus, não. Não vou mais, não. Isso é pegadinha. Que nem E aquela assim, minha, Ana. Aquela minha também, que é pegadinha. Foi minha pegadinha. sim, aquela tá pegadinha. Em setembro vai ter Céus Abertos. Em setembro vai ser 10 dias proféticos em Pelotas. Eu quero ir lá passar pelo menos 5 dias lá, porque eu aprendo muito toda vez que eu vou para lá. Em nome de Jesus, esse sono, Ida, sai em nome de Jesus. Vamos começar, meninas. Aqui, Ô, Ana, tô muito...
ou alguém de vocês está vendo, eu estou apavorada com o negócio que eu estou vendo aqui. Vê se vocês conseguem ver. Ali atrás, aqui de mim, aparece duas sombras pretas. Alguém está vendo? Tô, Sim. mas não é do vídeo? É Coloca o do fundo? fundo que tu colocou. É do Não é, não fundo. puxa da tua blusa, Cláudia? Tira o fundo. Pode É o entrar, fundo. eu acho que É Como porque é que é se o fundo? Eu acho Quando que você puxa da blusa, eu acho. A blusa puxa. gente, não tem nada no meu braço. parece que é da blusa dela, né? É a sombra da Não. blusa. Como é que é o fundo atrás de ti? É como tá na imagem ou é outro fundo? Não, Ô, Cláudia, é a sombra da blusa, é a imagem que fica em 3D. Ui, que horror! É, É isso? Nome de Jesus tem poder. Meu Deus, ui, ui. Ai, Cláudia. Mas é Meu sério, Deus do estou vivendo um processo bem difícil, né? Não posso falar muito tempo com a não E chora. gesto lutando comigo, orando, mas eu sinto quando ora, sai aquela coisa preta. Parece uma escuridão, assim. Tá. Aí outro dia o pastor Bartolomeu esteve aqui, e eu disse, pastor, eu sigo na luta, o senhor ora por mim? Orou. Naquele dia, me sai aquela coisa preta. A gente orou de madrugada, outro dia, eu disse, ai, Guri, preciso orar com alguém, mas com quem que eu vou orar? Me lembrei que a Ida e a filha dela oraram até 5 da madrugada. 5 da madrugada. Aí eu disse, posso orar com vocês, gurias? Uma intrusa na oração delas, acabei com a oração delas. Aí elas também, a gente orou, a mesma sensação. Na hora, que é uma luta Pode travar no microfone. Ah, tá. a luta com a minha mente, na mente, sai. Mas depois sigo a preocupação. Por isso que eu me assustei. Meu Deus, a coisa preta está saindo para fora. Ai, Cláudia. Tá saindo, não. Velha, sua linda, lindona, Ah, mas chiquérrima. não consegui entrar. Obrigada. Não, foi erro meu, Amélia. Eu fui no banheiro, aí eu falei assim, ai, falta 5 minutos. Só que eu acabei fazendo um monte de coisa para lá, peguei suco e tal. Quando eu voltei, era 9h05, aí todo mundo querendo entrar, aí eu fiquei agitada aqui para botar todo mundo para dentro e não fui colocando. Foi erro meu. Amém. Então, todas estão bem, né? Todas estão muito bem, graças a Deus. Fora as guerras, nós estamos vivas, né? Nós estamos em Hebreus 11, né? Sim. Abalado, sim, né? Não, abatido, sim. Abalado, não. Vocês entenderam, né? Está em Hebreus 11. É muito grande, os heróis da fé. Bom, a nossa aula de hoje é como Deus fala. Porque o profeta tem muito microfone ligado e tem uma microfonia. Tá com eco. Tem muito microfone ligado. Isso. Calmou agora o eco? Tá. Então, em Isaías, em Números 12, 6, Isaías 30, 21, João 10, 27, são chaves que nós vamos estudar na palavra que nos mostra como Deus fala. Porque Deus fala, nós que precisamos aprender a ouvir como Deus está falando. Deus fala todos os dias com a gente. Da mesma forma como ele ia todos os dias com Adão conversar, todos os dias Deus fala com a gente. É que nós, nesse século, nós estamos muito agitadas, nós estamos muito afônicas, nós estamos muito emotivas, nós estamos muito apressadas, a vida está muito apressada. Nós já estamos no fim do ano, gente. Acabou, estamos no fim do ano.
Eu estou me lembrando ainda do panetone que eu comi. E aí, nem de panetone eu gosto, gente. Eu não gosto de panetone. Está passando muito rápido. Então, essa agitação toda, a correria, o cansaço, a fadiga, o ministério, o chamado, os filhos, o marido, o cachorro, o papagaio, tudo isso, assim, nos atrapalham de ouvir a voz de Deus. Então, Deus fala todos os dias, né? Ele tem buscado a falar conosco através de várias formas, né? Em Números 12, 6, ele fala que se entre vós há profeta, eu, o Senhor, a ele, me faço conhecer por meio de visões e falo com eles em sonhos. É o Números 12. Em Isaías 30, 21, diz, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti as minhas palavras, dizendo, esse é o caminho, andai por ele, e se vos desviarem, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conhece. Isso é uma chave para o profético. Nós temos que aprender a conhecer a voz do Senhor. Como é que ele fala? Como é que ele vai falar no profético? Primeiro, a gente tem que entender que Deus ele tem uma revelação geral e uma revelação especial. A revelação geral, Deus fala pela natureza, pelos homens, Deus fala pela arte, Deus fala por sonhos, e a revelação especial é a palavra, é a escritura, é aquela mesmo com base. Aí, Ana, eu não escutei Deus falando na natureza, pelos homens, pela arte, pela música, porque Deus tem formas, pelos livros. Eu conheço pessoas, e eu até tenho, acho que vocês vão ver aqui, ó. É porque não deu para me afastar. É a ministrante de livros. Eu acho que eu tenho uns 200 livros. Então, assim, ele faz eu comprar um livro. Aí eu compro o livro. E várias respostas, vários questionamentos, tudo ali naquele livro. Às vezes, Deus fala comigo através de uma música, uma canção. Eu coloco uma canção. Eu acho que a canção é mais... Deus vai pondo ali, vai me falando coisas e tal, e eu me rendo. Às vezes, Deus fala comigo através da natureza. Então, eu olho, eu subo a serra, que é uma cidade, eu subo a serra e eu olho o céu e eu escuto o vento, sabe? E aquilo começa a acalmar e às vezes, quando eu posso, que eu vou para o sul, eu gosto muito para o sul, eu vou até a praia, eu molho os meus pés, eu escuto o barulho das ondas do mar e Deus está falando comigo. Então, muitas outras formas. Então, em geral, é essa, e a especial de Deus falar é na palavra. Hebreus 1:11, né? Ele fala através das suas escrituras. E nós temos que entender que o ouvir de Deus é para todos nós. Porém, dentro do profético, Deus tem algumas chaves especiais para falar. Né? Dentro do profético tem algumas expressões que Deus fala. E aí a nossa primeira expressão em Lucas 24, 32. Que é aquele momento onde os discípulos eles estavam a caminho de Emaús. E Jesus estava ali caminhando, conversando com eles. Aí um deles diz assim, né? Por acaso não ardia o nosso coração quando ele falava? Esse tipo de falar, ele é chamado de impressões espirituais. Eu senti no meu espírito Deus falar comigo. E o meu coração começou a queimar, a arder. Então, uma impressão espiritual. Por isso que por mais que eles não estivessem enxergando espiritualmente, que era o Cristo ressuscitado que estava ali com ele, mas eles tiveram uma impressão no seu espírito. E por isso eles falam, por acaso não ardia
o nosso coração quando ele falava. Então, um dos primeiros pontos que nós podemos aqui, Deus pode falar com os profetas através de uma impressão espiritual. Você vai começar a queimar, você vai começar a sentir, sabe, ver aqueles arrepios, né? E você vai dizendo, tem algo acontecendo, Deus começa aquele fervor dentro de você. O que é isso? É uma impressão espiritual. E é mais ativada ao lado dos profetas, né? E então tem esse texto bíblico para a gente ter um respaldo. Outro ponto, sonhos e visões, né? Tem Joel, tem Jó 33, tem Atos 2:17. Em Atos 2:17, e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos jovens terão visão e os vossos velhos sonharão. Bom, eu não sou da galera do sonho. Quando eu durmo mesmo. Para mim ter um sonho tem que ser, é Deus olhando por toda a terra, não achando nenhum profeta para falar um sonho. Ele, Ana, é tu mesmo, não tem jeito. Então, assim, eu não sou da área do sonho, porém, eu trabalho muito com as visões, né? Eu trabalho muito com visão angelical, eu vejo muito a movimentação dos anjos. Eu vejo muito isso. Eu vejo quando os anjos estão atrás das pessoas, eu vejo quando os anjos estão entregando alguma coisa, quando eles estão se armando para uma guerra, quando eles estão trocando de quartel, estão trocando de equipe, vai chegando um, vai saindo o outro, o que eles estão fazendo. Eu consigo, eu sou muito mais ativa nessa área do que na área dos sonhos, mas Deus fala muito com os profetas através de sonhos. O que eu aconselho aos profetas que sonham muito? Tenham um caderno, né, uma caderneta, anotem dia, hora, tal hora, Deus me deu esse sonho, assim, assim, assim. Eu vou fazer um curso sobre sonhos, como interpretar sonhos. Quando eu fizer esse curso, aí eu abro uma classe para a gente, para ensinar vocês a interpretar sonhos. Tá? Por enquanto, eu não sei interpretar sonhos também. Por isso que eu vou fazer um curso de interpretação de sonhos proféticos. Tá? Então, anotem tudo, até mesmo uma visão, anotem tudo. Nem todo tempo a gente vai estar lembrando, né? Ainda mais assim, que a gente vai chegando nos 50, já vai começando a esquecendo um pouco das coisas, né? E segundo, sonhos e visões. Terceiro, 1 Reis 19:12, vai falar de uma voz interior, também chamada de uma voz mansa. E aí nós vamos ver Elias na caverna. Choveu, trovejou, caiu relâmpago, e ele não escutava, não conseguia entender, escutar. Aí vem uma voz mansa e fala com ele. E essa voz mansa era o próprio Deus mandando ele se levantar e sair daquela caverna que Deus não mandou. Olha como Deus é conosco. Olha o carinho de Deus assim, porque ele tinha enfrentado uma grande guerra e depois ele foi para um espírito de medo, caiu sobre ele, né? Que foi o espírito de Jezabel, que tentou deprimir ele, colocar medo e tal. Ele vai para uma caverna. E aí olha o detalhe, quando a gente está nos piores momentos da nossa vida, como é que Deus tem tanto carinho conosco, né? Ele vai lá com tanto carinho com eles, assim, olha, era uma voz suave, né? Ele sentiu um vento, ele sentiu uma brisa, né? E o tanto carinho que o Senhor tem conosco. Que ele vai lá nos momentos de tolice, que nós estamos tola, não quero ficar na caverna, não quero mais sair daqui, eu não vou mais pregar o evangelho, eu não quero mais saber da igreja, eu não quero mais saber da tua noiva, eu estou revoltada aqui dos pastores, eu não aguento mais o sistema. Aí o Senhor olha para a gente, né? Se a gente fosse mãe, assim, de uma pessoa dessa, e diz, se não sair daí, eu vou te dar uma surra aqui, instante você sai daí. Mas o Senhor, ele é tão tremendo que ele vai, assim, ver a nossa tolice, né, e vai lá com tanto carinho, diz assim, eu te amo, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, e eu tenho um propósito para você. E olha o carinho, olha o cuidado do Senhor pelos seus profetas, como é, né? E eu acho isso tremendo da parte do Senhor, porque ele
Ele ama a nossa humanidade, eu sempre falo isso, gente, Deus ama a nossa humanidade. Ele ama tanto que ele se fez humano para saber como era a nossa dor, para saber como é que nós caminhava nessa terra, né? Um Deus que se fez humano para conhecer, para sentir na pele a humanidade. Ele mesmo criou. Então, assim, às vezes nós queremos ser um super-herói, nós queremos ser fortes demais, nós queremos fazer muitas guerras, nós queremos vencer as guerras, nós vamos para cima. Eu sempre falo assim, no Uruguai, eu tive muitas experiências. Eu encontrei uma profeta aí, que eu brincava muito com ela, porque diz assim, para ela, assim, a gente andou muito, né? E aí ela sempre, algumas igrejas, ela ia com a gente, ela ia. E aí eu disse assim, o pastor chamava, a profeta tal está aqui, você ora pela oferta. E ela já começava, eu saco-lhe a espada e derrubo o trono de Satanás. Aí eu ficava olhando assim, tá, vamos orar agora vamos orar pela bênção espiritual. Eu saco-lhe a espada. Aí uma vez eu chamei ela, para de tanta espada, guarda um pouquinho, respira, sinta o bálsamo do Senhor sobre você, por favor, chegue de guerra. Tanta guerra, né? Acho que os profetas tudo estão em guerra, 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 guerra. E a gente, estudando a Bíblia, a gente vai ver que o Senhor diz assim, vão descansar, porque do Senhor é a guerra, né? Deus Sabaoth, do Senhor é a guerra, né? E a Bíblia fala que Deus trabalha enquanto a gente está dormindo. E a gente fica tão ansioso, querendo tanta guerra, que a gente nem dorme à noite, que a gente tá... E o Senhor diz, eu não vou trabalhar porque tu não quer dormir. Então dorme, para me poder trabalhar. Descansa no Senhor, né? E que esse ativismo todo é tão difícil descansar no Senhor, mas nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Nós precisamos. Você vê que Elias, dentro da caverna, ele levantou, ele comeu, né? E depois ele dormiu de novo. Por 3 dias, se eu não me engano, né? Ele comeu, acordou e comeu de novo. Até a terceira vez, quando ele disse, não, agora tá bom de dormir e vai fazer o que tem que ser feito aí. Tu vai encontrar uma viúva na tua frente, vai lá falar com ela. Então, assim, para a gente entender a voz do Senhor, então ele vem pela impressão espiritual, ele vem por sonhos e visões, ele vem por essa voz calma. Eu tenho comigo que toda vez que o Senhor, eu estou muito agitada, ele usa uma palavra comigo, ele diz assim. Quando eu escuto isso, eu já entendi que eu tenho que parar. Eu tenho que parar. Tudo que eu estou fazendo. E me acalmar, literalmente me acalmar. E quando eu quero me acalmar, eu coloco as canções proféticas instrumental. Eu não coloco canções cantadas pelos cantores, porque eu não quero escutar mais nenhuma voz. Então fica só o instrumento, para me poder escutar só o que ele tem, qual é a direção que ele tem para mim. Porque se eu, num momento agitado, eu colocar uma canção em que o cantor está cantando e tudo, a minha alma está agitada, então ela também pode sugar aquela canção e eu posso acabar não escutando o que realmente Deus tem para mim. Então, quando eu estou agitada, eu paro, escuto essa voz, te acalma. Eu gosto de botar uma canção instrumental profética, que aí é só o instrumento. E aí eu vou escutar a voz do Senhor com mais tranquilidade. Mas isso é algo meu, gente, é algo que é a forma que Deus tem para falar comigo, sabe? É dizer, Ana, desliga todas as outras vozes e me escuta, que eu tenho para falar contigo. O quarto ponto é imagens e símbolos. Você já parou para pensar por que o catolicismo usa tanta imagem e tantos símbolos? Porque você vai numa igreja católica, tem imagem, tem símbolos. Por quê? Se desde o Antigo Testamento Deus fala com os homens através de imagens e de símbolos. Aí vem a Igreja Romana e ela rouba isso para fazer com que o povo passe a ouvir e a ver outras imagens que não vêm do Senhor. Nós temos que entender que Deus, ele é um Deus criativo.
Ele criou todas as coisas, ele é o autor de todas as coisas, ele desenhou todas as coisas. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e 14, ele quando encontra com o profeta, ele faz algumas perguntas para o profeta Jeremias. Ele pergunta assim, Jeremias, o que tu está vendo? Ah, eu vejo uma amendoeira. Jeremias, o que você está vendo? Eu estou vendo cestos de figo. Olha, são objetos. São Deus falando através de objetos com o profeta. Então, ele vai mostrar coisas para o profeta, objetos do profeta, para ele entender. Jeremias, o que tu está vendo? Eu estou vendo rolos voadores, eu acho que é Ezequiel 5. Fala. Quando ele vai falar com Ezequiel, ele tira Ezequiel dessa atmosfera, ele leva Ezequiel a outra. Olha as imagens, olha as coisas que Deus vai mostrar para Ezequiel. Uma roda dentro da outra, cheia de olho. Os querubins, né? Os querubins com rosto de leão, rosto de águia. Você já viu um querubim? Alguém nunca viu um querubim? Dá medo. Você viu um querubim? Dá medo. Eu fico pensando como é que Ezequiel sobreviveu àquela visão, àquela revelação. Você estava presenciando ali. Aquele querubim do outro lado, mas ao mesmo tempo, do mesmo lado, uma roda cheia de olho. Os animais tinham olho por dentro e por fora. Que loucura! Que Deus tremendo é esse, que Deus errou, é esse, né? De deixar a gente desesperado com uma visão dessa. Eu acredito que às vezes Deus não abre muito nossos olhos espirituais, porque talvez o nosso físico não aguente o que a gente vai ver, sabe? Até o nosso emocional não consiga suportar o que Deus tem para mostrar. Você vê João na ilha de Patmos, quando ele tem a visão com o trono, ele viu os anjos, ele viu Cristo, olha só essa visão, olhos de fogo, da sua boca uma espada afiada. Gente, o que é isso? Né? Então, são visões, esses profetas, eles chegaram em níveis muito altos de revelação, de ver as coisas que o Senhor tinha para mostrar. Amós 8 fala sobre símbolos, imagens, vai falar do cesto de figo. Jeremias 1:11 vai falar da amendoeira. Ezequiel 5 vai falar dos rolos voadores que ele viu. Olha essa. Não, vamos abrir esse texto bíblico. Ezequiel 5. Quem achou primeiro pode ler. Vamos ver essa visão. Achei. Vai. Versículo 1, todo? Filho do homem, pegue uma espada afiada e use-a como navalha de barbeiro, passando-a pela sua cabeça e pela sua barba. Depois pegue uma balança e reparta os cabelos que você cortou. Queime uma terça parte no meio da cidade. Quando se cumprirem os dias do cerco, pegue outra terça parte e corte-a com a espada enquanto você rodeia a cidade. Espalhe a outra terça parte ao vento e irei atrás deles com a espada. Mas pegue uns poucos cabelos e prenda-os nas bordas das suas roupas. Pegue ainda alguns cabelos, jogue-os no fogo e deixe que se queimem dali. Sairá um fogo contra toda a casa de Israel. As causas do cerco de Jerusalém. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém, eu a coloquei no meio das nações com os outros países ao seu redor. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos e os meus estatutos, sendo mais perversa do que as nações e os países ao seu redor. Porque os moradores de Jerusalém rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim... Aí? Amém. Não, esse texto aqui, agora vamos lá para Zacarias. Quem achar primeiro? Porque olha o que Deus mandou
Ezequiel fazer? Raspar só uma parte da cabeça e ficar andando pela rua. É que ele ia raspar outra parte da cabeça dele. Zacarias, sim. Quem achou? Quanto? Zacarias, sim. Zacarias. 5? É. Ok. 5:1. A visão do pergaminho. É 5:1, 5 do 1 ao 4. Olha a visão. Tornei a levantar os olhos e vi, eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo, que vês? Eu respondi, vejo um rolo voante, que tem 20 côvados e comprimento e 10 de largura. Então me disse, este é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Até o 4? Fala aí. Falarei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Nela permitirá e consumirá a sua madeira e as suas pedras. O profeta tem uma visão de um rolo voando na frente dele. O que você faria se você visse um rolo voando na sua frente? A Cláudia viu só uma sombra. Se você visse um rolo voando, olha que o rolo, olha aquele simbolismo do rolo que ia acontecer. Era uma visão apenas de um rolo. Então, se Deus abrisse realmente a nossa visão total, eu acho que a gente não aguentaria tudo que Deus tem para nos revelar. E eu era uma nova convertida, assim, eu acho que eu tinha 2 anos, vamos botar assim, 2 anos, nova convertida de 2 anos. E aí eu me lembro que onde tinha oração eu queria estar. E não tem lugar melhor para Deus abrir nossos olhos espirituais do que em oração, né? Do que monte, do que vigília. Eu cresci nesse fogo de vigília, de oração. E aí eu estava de joelho, estava um círculo de oração, eu estava de joelho. E eu tive primeiro a percepção que algo tinha ficado em cima de mim. E eu senti assim, um negócio para um lado e um negócio para o outro. E eu falei assim, meu Deus, tem alguma coisa em cima de mim, que deve ser muito grande. E aí eu não tinha entendimento, fiz assim com a minha cabeça para ver o que era que estava em cima de mim. E nisso, com meus olhos carnais, olhos abertos, carne, eu pude ver no espírito. E era um leão enorme, enorme. Aquilo ali só era a pata dele, era enorme, assim. E eu fiquei desesperada, e comecei a clamar, Jesus, me lava com o teu sangue, Jesus, que é isso? Eu entrei em pânico, né? E não falei para ninguém. Terminou aquele momento de oração, a irmã deu um café com bolacha pra gente, a gente começou a comer, ia falar e tal, tudinho. E aí, tem uma outra irmã na minha direção, e ela falou assim para mim, irmã, não temos, porque é o leão de tribo de Judá que está sobre você. Eu olhei assim para a irmã, ela falou assim, o leão que estava em cima de você, Deus me fez abrir para ver, para que a tua fé aumente, você saiba que você não estava vendo algo que não era de Deus, mas era o próprio leão da tribo de Judá que estava em cima de você. Aí que eu entrei em desespero mesmo, porque era um leão tão grande, tão grande, tão grande. Eu não só tive a percepção, como Deus me permitiu ter uma visão de um leão muito grande em cima de mim. Então, assim, mas foi só daquela vez também que eu vi ele, nunca mais eu vi o bichinho, né? Mas aquilo é para aumentar a fé, né? Para mostrar o caminho que a gente tem que caminhar, tem que trilhar. Então, assim,
a gente tem que entender essas formas que Deus está falando, né? Existe um outro ponto, ponto 5, Ezequiel 3, 14 e 15 e Marcos 5, 30, tá? Que é uma outra percepção, é uma outra forma de Deus falar com a gente, é uma forma física, uma forma física. Às vezes o Espírito nos comunica através do corpo, como arrepios, calafrios, peso, calor, uma alegria intensa e até mesmo dores. Até mesmo dores no corpo revela algo que nós devemos interceder ou liberar, né? Às vezes até mesmo uma dor. Geralmente, pessoas que entram em batalha espiritual durante a noite, elas acordam pela manhã muito quebrada, parece que elas fizeram academia a noite todinha, né? E existem profetas que eles têm luta espiritual quando estão dormindo. E pela manhã, além, claro, a gente não pode mistificar as coisas, tá? Tem também que a gente já está chegando, já passou dos 50, a gente não faz uma academia, a gente não caminha, né? A gente trabalha muito e o nosso corpo todo tempo vai estar cansado, vai estar quebrado, tá? Eu estou falando para a gente discernir quando a gente entrou numa batalha espiritual e o nosso corpo começa a falar, e nós estamos numa guerra. A gente também tem que discernir isso. A gente não levar tudo para eu estava numa batalha espiritual. Não, é porque você não quer caminhar, né? As juntas começaram a doer, começa a doer tudo, e a gente tem que ter um discernimento do espírito aí. Não adianta dizer que tudo é espiritual, que também aí já vira misticismo, né? Muita gente acha que foi o diabo. O diabo, ele tem ele tem uma limitação para tocar na gente. Ele só toca se Deus permitir, né? Então, a gente não pode dar tudo como para o diabo. Às vezes são processos que nós temos que passar, são provações, porque Deus, ele não tenta, ele prova, né? Tiago fala sobre isso. Deus, ele nos prova, e o único motivo que ele não, Deus está me provando, porque ele quer nos aprovar, ele só prova quem ele quer aprovar, né? Tiago fala sobre isso. Então, a gente precisa entender essas formas que Deus quer falar através do profético, através de uma sensação física, através de impressões espirituais, de sonhos, visões, voz interior, símbolos, imagens. Tocando mais um pouquinho do assunto da imagem, existe uma parte do profético, que é uma parte da arte profética, e até no tabernáculo do livro de Rivera, tem aquela jovem, né, que além dela dançar, na hora que ela está dançando, Deus dá uma arte para ela, Deus mostra, dá uma visão e ela desenha alguma coisa. A Amélia Temer tem um quadro de um leão. Então, Michele. a Michele, isso é uma movimentação do profético dentro da arte, mostrando para a igreja através de um símbolo, de uma imagem, de alguma coisa que ele quer falar. Então, às vezes, a igreja, ela pode manifestar o profético de várias formas. Alguém teve uma percepção no espírito, outra sonhou, outra teve uma visão, a outra escutou uma voz, Deus falando, a outra começou a ministrar dança, e Deus deu para ela um desenho, e ela começa a desenhar, e ela mostra para a igreja, ó, ele é um leão da tribo de Judá, ele está no nosso... Porque Deus mostrou um leão bradando e tal. Então, a gente tem que entender essas formas que Deus está falando conosco todos os dias, através da sua natureza, através de tantas coisas que Deus tem, das canções, através de um servo, através da sua palavra, que é o fundamento, e nós não podemos esquecer que a maior profecia é a palavra. Então, essas outras formas é para complementar a revelação da palavra, tá? Não pode ter, não, agora eu tenho sonhos e visões, eu não quero mais saber da palavra. Não. Se os teus sonhos e visões não fossem apenas um complemento da palavra revelada, você está indo para o misticismo. Se todas essas visões que eu e você temos não tiver complemento com a palavra, né, fundamento na palavra, passou tudo para ser místico, aí entra, né,
o espírito enganoso de Pitom, de Jezabel, entra Leviatã, entra essa turminha aí, tudinha que não tem nada para fazer na vida, fica perturbando a gente, para atrapalhar, para contaminar aquilo que o Senhor colocou na nossa vida, que é puro, que é santo, que é santificado, né? Que veio da eternidade, que tem a beleza e o amor do Pai. Amém? Deu para a gente entender até aqui? Amém. Gente, a gente vai botar a mão na ida, sai sono em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então, na próxima aula, a gente vai trazer uma forma que Deus está falando, e a Cláudia vai fazer aquela divisória de nomes para a gente orar e Deus revelar. A gente vai começar na outra terça já, no Eis que eu te digo já. Vamos começar, o Senhor me mostra isso. A gente vai botar a função profética para trabalhar. Não adianta a gente estar estudando uma apostila e tal, isso, aquilo. E aí? Você aprendeu? Mas vai. se a pessoa não tem o dom de profeta, você vai entregar uma palavra. Não vai fluir, é? Você vai entregar uma palavra, tipo assim, Ana, vamos dizer que você mentiu. Ana, o Senhor me deu um versículo para me te dar. Entendeu? Se a pessoa não conseguir. Dentro desse versículo, aí você vai ler para mim. O Senhor diz Atos 13:10. Você sabe que está escrito em Atos 13:10? Não. Filho do diabo, inimigo de tudo que é ruim. Não me vem com essa, não. Não me dá essa, não, Amélia. Porque assim, gente, eu joguei essa palavra aqui. A gente tem a caixinha da promessa, né? Todo mundo ama, né? A caixinha da promessa. Eu fiz uma caixinha da correção. A caixinha da correção. E era só texto de lapada, né? E um dos textos-chave era Atos 13:10. Filho do diabo, inimigo de tudo que é mal. Por acaso tu não tem aborrecido o coração do Senhor? Ninguém queria a minha caixinha da correção. Eu só queria a caixinha da bênção. Não, gente. Vamos pegar uma lapada que é pra gente crescer. Se te dá aquele, como as éguas do carro de farol te comparam, amiga minha. Meu Deus do céu, eu virei uma égua agora. Ficam lindas, porque senão... Tá vindo a palavra, Bênia, tá vindo a palavra já, tá vendo? Então, a gente vai deixar tudo para outra semana, tá bom? Pra gente trabalhar nisso. Não é para agora, tá? Não, a Cláudia vai fazer o sorteio, né, Cláudia? Aí botar todo mundo lá que teve nessa aula, né? E aí quem tem mesmo uma ativação profética, que eu estou vendo a Hilda aí com essa ativação dela profética, a gente põe a Hilda para profetizar para todo mundo dentro do grupo. Quem? A Não, Hilda? Acordou? Agora acordou. Agora ainda acordou. A Hilda, a Danizinha, a Dani tem também. A Dani tem esse profético aí. Te puxa, Dani, bora, Dani. Vou te sugar. Aí nós vamos trabalhar agora nas funções, porque aí é como eu sempre venho falando, né? A gente tem achado que o profético é só essa revelação, visão e tal, mas no Antigo Testamento, o profético ele trazia juízo, aconselhamento para os reis, ele tinha uma função, né? Era um encargo profético, chamava-se profetas de ofício. Ele aconselhava os reis, eles trabalhavam no juízo, eles traziam decreto para as nações, eles traziam as visões, eles alertavam os reis das guerras, se iam vencer, então eles tinham muitas funções. Quando a gente vai estudar realmente o profético do Antigo e o profético do Novo, a gente vai ver que tanto um quanto o outro, eles tinham funções proféticas para estabelecer nos tempos determinados. E aí a gente traz os profetas do Novo Testamento, e quando a gente vê eles são colocados dentro de Efésios 4, do 11 ao 12, que é chamado de quinto ministério, né? Que são os 5 ministérios. Sim. E ali nós vamos ver também que eles têm funções muito importantes. A função profética no Novo Testamento, eles são chamados agora para trabalhar não só fora da igreja, mas dentro da igreja. E tem várias funções, né? Primeira função desse profético, ele traz
Ele trabalha na edificação, exortação e consolação. Eu já falei várias vezes sobre esse tema, né? Exortação, edificação e consolação. 1 Coríntios 14, 3. Mas os que profetizam falam aos homens para edificar, exortar e consolar. Isso é uma função profética já dentro do Novo Testamento. Nós fomos chamados para trazer essas 3 bases de exortação, edificação e consolação para dentro da igreja. Um outro ponto que os profetas também têm que trabalhar dentro da igreja é no aperfeiçoamento dos santos e na unidade da fé. Se tem alguma coisa que os profetas trabalham, é na unidade da fé dentro da igreja. Os profetas, eles conseguem detectar quando tem confusão, fofoca. Eles conseguem identificar isso. E os profetas, eles começam a fazer a intercessão para trazer o povo de volta para uma unidade da fé. Os profetas, eles sentem dores quando ele vê uma igreja dividida, quando ele vê muita confusão dentro de uma igreja. O profeta, ele começa a passar mal e ele começa a sentir até aquelas dores no corpo. O profeta, às vezes, quer vomitar, tem náusea. Quando ele chega num ambiente que tem muita fofoca, tem muita confusão, tem desonra. Meu Deus, quer ver profeta passar mal? Ele chegar num ambiente que tem desonra, onde a igreja desonra o pastor da igreja, onde a igreja rouba nos dízimos, onde a igreja fala mal do outro, profeta vomita, ele começa a ter náusea. Se um profeta for interceder numa igreja que está assim, ele começa a ter náusea e ele quer vomitar. Ele manifesta aquilo que tem podridão dentro da igreja. Ele começa a manifestar isso. Então, se tem uma coisa que os profetas, eles são muito bons para trabalhar, é na unidade da fé. É mostrar dentro da base bíblica como o Pai ama a unidade. João 15, ou é 15 ou é 17, que Cristo fala, né? Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Isso é unidade, isso faz parte, isso queima dentro de um profético. Que a igreja se una, que a igreja entenda que ela só pode refletir a Cristo se ela for um em Cristo e um com seus irmãos. Então, isso é uma das coisas que o profeta... Um minutinho que eu vou ligar aqui, que está desligando. Deixa eu ver aqui, não é esse, não é esse, não é esse. Esse aqui. É a bateria. Então, o profético, ele queima pela unidade da fé, porque foi a oração de Cristo, e Cristo, ele ama uma igreja que se une. O profeta, ele não gosta de ficar no meio de fofoquinha, de confusão, de disse-me-disse, mas Jezabel empurra o profético para lá para contaminar esse profético, né? Então, a gente tem que entender que é uma função nossa do profético trazer esse aperfeiçoamento, a unidade da fé, a unidade da igreja, trazer a honra. Isso tudo faz parte de um caráter profético, de um movimento profético, de uma mente profética. Isso tudo faz parte, né? Um outro ponto, perdão, Efésios, que a gente já leu, né? Efésios 4. Outro ponto, o alinhamento do céu. Amós 3:7, né? Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, a outra função profética é saber o que o céu está fazendo agora. O que o céu está cantando agora. O que o céu está falando agora. Uma das funções proféticas é alinhar céu e terra. É trazer o céu para a terra. É função profética. Por isso que eu falo assim, num culto profético, não pode ser natural. Um culto profético não pode chegar lá, cantar 3 cançãozinhas tristes, 2 alegres, o povo pula, depois vai trazer uma palavra para oferta, depois as pessoas ofertam, aí lá vem o pregador, prega 45 minutos, depois dá uns avisos, pensa apostólico e tchau. Não, isso não é um culto profético. Um culto profético, o céu desce. Num culto profético, aparece anjo, tem cura, tem libertação, tem restauração, tem salvação. Num culto normal. E eu fico assim, aí eu fico, né, queimando meu coração quando eu vejo assim, igrejas, 4ª profética, 5ª profética, 6ª profética, e você vai lá nesses cultos e não há uma movimentação profética.
É um culto normal. Um culto de adoração. Eu não estou falando aqui contra nenhum culto de adoração, não é isso. Eu estou dizendo é você usar um nome e dizer que é profético, não sendo profético. Você quer atrair as pessoas, você fica inventando coisas para atrair as pessoas, né? Então, o profético, ele traz o alinhamento, ele traz o céu para a terra. Através das canções, através da dança, através da palavra, através de oração, de cura, de libertação. É um culto profético, uma intercessão profética. Uma intercessão profética que não se manifesta nem um anjo, não é intercessão profética. É outra coisa. É oração. Simples, mas não é uma intercessão profética, tá? Outro ponto, a interpretação de tempos e direções estratégicas. Então, o profético, ele traz interpretação de tempos. Alguém falou aí, né? Nós precisamos discernir os tempos. Então, o profético discerne o tempo. É a função do profético discernir o tempo dentro da igreja. Pastor, é tempo da nuvem. A nuvem está aqui em cima. Deus está revelando a nuvem. Então, vamos ficar debaixo da nuvem. Pastor, é tempo de pano de saco. Vamos nos humilhar. Vamos jejuar. Então, sempre o profético vai estar ali entendendo qual é aquele tempo que a igreja tem que se mover. Se lembram do tabernáculo? Eles desmontavam e montavam, desmontavam e montavam. Eles sabiam o tempo, vamos parar aqui, vamos ficar aqui, é tempo disso, é tempo daquilo. Né? Outro ponto, os proféticos, eles são sentinelas espirituais. Eles são sentinela. Ezequiel 3,17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. São os sentinelas, são eles que estão ali de atalaia, são eles que estão ali na torre de vigia, são eles que estão vendo quando a igreja está sendo oprimida, são eles que estão vendo os inimigos chegando, são eles que estão ali em torres de oração, vigilante, discernindo todas as coisas, são eles que vê quando os inimigos estão atacando os ministérios, chamadas, famílias, casamentos, as finanças, são eles que são ali os atalaia. Outro ponto, eles são construtor e restaurador. Esdras 5, do 1 ao 2, você vai ver eles restaurando os muros de Jerusalém, eles construindo os muros de Jerusalém. Água no matinho, tem água quente. Naquele matinho. Outro ponto, eles são ativadores de dons. Toda pessoa que é um profeta de ofício, eles são ativadores. Eles são destravadores de dons. O que acontece? Quem carrega um ministério profético de ofício? Ele olha para Ida, um profeta de ofício, e ele vê que a Ida tem um ministério profético, tem um chamado profético. E esse chamado profético precisa ser trabalhado, precisa ser ensinado, precisa ser ativado. O espírito profético da Ida precisa ser ativado, despertado, para que ela possa subir outros degraus espirituais, que ela entre em outras dimensões, outros portais espirituais. Então, um profeta de ofício, ele ativa, ele vê, ele enxerga, e você, eu não tenho, você olha para uma igreja, eu não tenho dom. Aí o profeta de ofício, ele começa a ver o dom, você tem um dom de cura. E ele começa a dizer, você precisa, ele ora nessa pessoa, e ele ministra sobre ela, ele imparte com ela o dom de cura, e ela começa a ser usada na igreja como cura. Então, isso faz parte de uma função profética. Quando você vê o histórico da igreja primitiva, quem ungia os outros profetas ao ministério, evangelista, mestre, pastores, era apóstolo e profeta. Eles conseguiam entender, eles conseguiam ver o que a pessoa tinha, eles ensinavam, eles treinavam a pessoa, e eles ungiam e enviavam a pessoa. Então, isso é uma parte da função profética. Viu? Você consegue discernir, você consegue ver aquela pessoa, você pode ver a pessoa assim, ela não quer se firmar na igreja, ela vai e volta da igreja, não interessa, você viu
Você vai atrás, você vai fazer de tudo. É como se fosse uma sede que o profeta tem, dele ver alguém que tem um ministério, que tem um chamado, ele vai puxar para perto dele, ele vai ensinar. Por isso que você vê o Antigo Testamento com as escolas proféticas. Samuel levanta escola profética, Elias, Eliseu, todos eles começaram uma escola profética. Por quê? Porque faz parte do profético discernir, entender qual é o ministério da pessoa, treinar ela, ativar ela e enviar ela. Isso faz parte do profético. Ok? Deu para entender até aí? Amém. Esses são funções proféticas. Você anotou tudinho, né? Mas essa aula está gravada, tá bom? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não? Todo mundo entendeu tudinho? Amém? Amém. Então, vamos orar. Coloca a Amélia para orar. Nos ilumine com a sua sabedoria, Amélia. Pai, obrigado, Senhor, por essa aula, Senhor, educativa.